Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição com uma curiosidade. Um estudo apontou que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia aumenta a expectativa de vida. Os pesquisadores afirmam que o consumo leve e moderado do produto deve ser considerado como parte de um estilo de vida saudável. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology descobriu que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia pode aumentar a expectativa de vida e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em comparação às pessoas que não consomem a bebida. Esse estudo foi realizado com o café moído, o instantâneo e o descafeinado. Todos os tipos foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doenças do coração ou qualquer outra causa. A pesquisa contou com cerca de 450 mil participantes, entre 40 e 69 anos de idade, livres de arritmias e outras doenças do coração. A maioria dos voluntários declarou optar pelo café instantâneo, seguido do café moído e o descafeinado. Mais de 100 mil participantes, o equivalente a 22,4% do total, não bebiam café. Esse grupo serviu como comparação para a incidência de doenças. Apesar da cafeína ser a substância mais conhecida do café, a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos. Segundo os cientistas, é provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas reações observadas entre o consumo do café, doenças cardiovasculares e a sobrevivência. As descobertas indicaram que beber pequenas quantidades de café de todos os tipos pode ser entendido como um comportamento saudável para o coração. Agora falamos de eleição. 1.200.000 eleitores vão ter atendimento preferencial no dia da votação. A recepção prioritária vale para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes e responsáveis com crianças de colo. Nestas eleições são esperados nas urnas mais de 1.270.000 eleitores com dificuldades. O número de pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida nas eleições aumentou 35% em comparação com o pleito de 2018. Para atender esses cidadãos, a Justiça Eleitoral estabeleceu mecanismos para garantir o acesso ao local de voto. Um deles é o atendimento prioritário. Além de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o atendimento prioritário vale para idosos, gestantes, lactantes e responsáveis com criança de colo. No momento da votação, se o eleitor não tiver requerido o atendimento prioritário no cartório eleitoral, ainda é possível informar ao mesário sobre as limitações e pedir providências. Também é possível contar com a ajuda de uma pessoa de confiança, se for autorizada pelo presidente da mesa receptora de votos. Todas as urnas eletrônicas são preparadas para atender pessoas com deficiência visual, com o teclado em braille e fones de ouvido nas seções com acessibilidade, e onde houver solicitação específica para o eleitor com deficiência visual. Agora vamos falar do tempo. A chuva constante que se iniciou em alguns pontos do país deve continuar nesta terça-feira. Entre as principais áreas afetadas estão o Centro-Sul, Sudeste e partes da região norte do Brasil. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Você vê aí na sua tela bastante nublado, não chove nesse momento, mas ainda venta um pouco. De volta comigo, vamos aqui na 2 conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. Todo mundo de olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Coari, no Amazonas, que deve registrar um dia de calorão e muita chuva. A máxima por lá deve alcançar os 34 graus. Muitas nuvens carregadas devem se formar aí ao longo do dia e a chuva deve chegar ainda no período da tarde. Em Maringá, no Paraná, o tempo também deve ficar instável. Pode haver aí alguns períodos de sol, mas a chuva deve predominar durante toda a terça-feira. A máxima prevista para a cidade é de 23 graus. E para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A cidade vai enfrentar mais um dia de chuva, com volume esperado de quase 40 milímetros. As temperaturas por aqui também não devem aumentar muito.
Agora faz 17 graus e a máxima deve chegar aí aos 22 graus. No destaque internacional, a ameaça do governo russo de fechar as fronteiras fez com que o movimento de fuga do país aumentasse nas últimas horas. São homens que temem ser convocados para a guerra contra a Ucrânia. O movimento continua intenso nas fronteiras da Rússia. Filas enormes de carros têm se formado para deixar o país desde que o presidente Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas na guerra contra a Ucrânia. Homens russos estão fugindo para países vizinhos e a espera para entrar na Geórgia chega a 48 horas. Mais de 3 mil veículos estão na fila para cruzar a fronteira. O país permite que cidadãos russos entrem sem visto. A ameaça do governo russo de fechar as fronteiras também intensificou o fluxo de pessoas nas últimas horas. O Kremlin informou na segunda-feira que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. O presidente Vladimir Putin assinou ontem um decreto concedendo cidadania russa a Edward Snowden, ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos. Snowden ficou mundialmente conhecido após vazar arquivos secretos e ele fugiu dos Estados Unidos e acabou recebendo asilo na Rússia. O governo russo também prendeu Motoki Tatsunori, cônsul-geral japonês no país, por suspeitas de espionagem. O diplomata japonês teria recebido dinheiro em troca de informações. E antes de encerrar, a gente fala de esporte. Todo mundo aí na contagem regressiva, faltam 54 dias para a Copa do Mundo. E hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala um pouco da história e da política do país sede do Mundial. Vamos acompanhar. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a história e a política do Qatar. Você sabia que o país tem apenas 20 anos? Isso porque até 1971 o Qatar era uma colônia britânica. Após a independência, a família real Al Thani voltou ao poder e o processo de democratização começou em 1999. O Qatar convocou então eleições municipais e nelas as mulheres também passaram a ter direito ao voto. Em 2003, após a aprovação legal, o país tornou-se formalmente uma monarquia institucional que prevê as eleições diretas. Mas a democracia ainda precisa avançar no país. O poder oficialmente ainda está concentrado nas mãos do emir e os partidos políticos ainda não são permitidos. É isso aí. Faltam 54 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, Leonardo Félix. Muito obrigada pelas informações. Olha, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o primeiro drive-thru da vacina para animais em Mato Grosso do Sul. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Até mais.